Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje irei falar sobre a Síndrome de Winde. Também conhecida como Complexo de Winde, essa síndrome pode acometer tanto os homens quanto as mulheres. Mesmo que ainda não seja inclusa no Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, DSM, esse problema já é conhecido pela medicina e pela psicologia desde os anos 80. A síndrome foi denominada WIND porque as mulheres que apresentavam esse comportamento são comparadas à fiel companheira de Peter Pan, que assumia todas as responsabilidades do menino para protegê-lo e poupá-lo de desapontamentos com a vida. Assim, esse transtorno é associado às mulheres que costumam agir como mães superprotetoras de pessoas que amam. Pessoas que se encaixam nesse perfil manifestam excessiva preocupação em zelar pelo bem-estar do outro. Se necessário, essas parcerias abrem mão de sua própria felicidade para tentar fazer o companheiro feliz. Assumem assim as responsabilidades dos maridos, dos filhos, para evitar que eles passem por algum tipo de sofrimento. A principal característica da síndrome de Winde é a necessidade de cuidar da outra pessoa. As mulheres que sofrem desse tipo de distúrbio sentem um desejo muito forte de colocar as necessidades dos outros sempre à frente das suas. Elas acreditam que são obrigadas a estar sempre disponíveis para resolver os problemas, a assumir as responsabilidades e garantir que seus filhos, maridos, familiares, até mesmo os amigos não tenham nenhum tipo de problema. Entretanto, esse tipo de comportamento acaba sendo prejudicial para aqueles que têm a síndrome de Winde. Ainda que atinja mais as mulheres, esse transtorno também pode acometer os homens. Eles agem da mesma forma, são pais, maridos, amigos superprotetores e que se importam tanto com os outros a ponto de esquecer as suas próprias necessidades. Geralmente, as questões que afetam a estabilidade emocional geram insegurança e também dificultam o controle da ansiedade e das emoções. Por tal razão, certos padrões de comportamento podem prejudicar a vida em diferentes aspectos. A necessidade de buscar um comportamento que facilite a aceitação pelos outros contribui para reduzir a autoestima, fazendo com que as pessoas tenham medo de não serem aceitas. O quadro pode evoluir para transtornos mais graves. Tendência de assumir responsabilidades pelos problemas dos outros. Os indivíduos que sofrem com o complexo de Winde têm pouca capacidade de resolver seus próprios desafios, trazendo sérias dificuldades para suas vidas. Ao manter a atenção voltada exclusivamente para a solução dos problemas dos outros, esquecem de si e com isso pioram a sua condição psicológica. O outro lado problemático da síndrome é que a pessoa se sentirá responsável pela vida daqueles que decide cuidar. Se alguma situação foge ao controle, ela se sente culpada, frustrada e pode até desenvolver transtornos mais graves como a depressão. A psicóloga Aide Câmara comenta que essa síndrome tem características muito próximas da codependência. Na codependência, esse exercício de fazer pelo outro, esses comportamentos de se anular para viver a vida do outro é um combustível para que a pessoa se sinta útil. Mas qual a relação da síndrome de Winde com saúde mental? Um dos sintomas mais preocupantes de quem apresenta a síndrome é a dificuldade de exercer um controle mais afetivo sobre seu comportamento e sobre suas próprias emoções. Às vezes, a pessoa se torna invasiva e até agressiva dentro de um relacionamento, o que pode gerar conflitos emocionais e afetar a saúde mental. Isso acontece porque o indivíduo perde a noção do limite e passa a acreditar que a única forma de se sentir bem consigo mesma é controlando os outros. Assim, quem é dominado pelo complexo de Winde exige que o outro se comporte da forma que ela gostaria. Quando há resistência, a pessoa passa a desenvolver graves problemas emocionais. Alguns sintomas sugerem a necessidade de atenção especializada em saúde mental. Veja quais: mau humor, irritabilidade, agressividade, medo de rejeição, complexo de culpa, crise de ansiedade, queda de autoestima, insegurança acentuada, sentimento de inferioridade, isolamento social, redução da produtividade no trabalho.
Vou citar algumas estratégias para estimular uma reflexão mais positiva e que ajude você a entender a importância de lidar com esse transtorno de forma mais saudável. Vamos lá? Ofereça ajuda somente quando solicitarem. Procure ser coerente em relação às responsabilidades. Evite a autocobrança, pois nem sempre obterá os resultados esperados. Saiba dizer não quando for preciso e reduza as cargas de responsabilidade. Não viva em função do outro, coloque o seu bem-estar em primeiro lugar. Tenha em mente a necessidade de respeitar a individualidade e a capacidade do outro. Ainda que você tenha mais habilidade para lidar com o problema, não significa que você tenha a obrigação de resolver. Experimente dar uma oportunidade para a pessoa tentar resolver os problemas dela sozinha. Canalize a energia dos relacionamentos, mas mantenha o foco no seu próprio desenvolvimento pessoal. Ainda que a síndrome de Winde não seja uma patologia reconhecida pelo DSM, ela exige apoio de profissionais da psicologia e psiquiatria. Normalmente, o foco da terapia é o tratamento dos sintomas como depressão, ansiedade e requer intervenção devido ao risco de evoluir para distúrbios mais graves. Dentro do contexto atual, que envolve pandemia e saúde mental, a síndrome de Winde é uma condição que exige assistência profissional especializada. A intervenção médica ou psicológica tem como objetivo minimizar os efeitos desses problemas sobre o bem-estar e a qualidade de vida de quem precisa de apoio para enfrentar tais desafios. Como você viu, a superação de padrões de comportamentos nocivos requer, em primeiro lugar, o reconhecimento do problema. Contudo, nem sempre é fácil encontrar esse caminho sem um suporte adequado. Distúrbios como a síndrome de Winde podem ser controlados com ajudas profissionais experientes na recuperação da saúde emocional e mental. Ficamos por aqui. Se quiser saber um pouco mais sobre o conteúdo, visite o meu Instagram. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!